O Fernando Diniz, ele quer recuperar e resgatar, né, o prestígio e o futebol de alguns atletas do Corinthians. O Alex Santana talvez seja um dos grandes desafios. Por quê? Porque o Alex Santana foi contratado do Atlético Paranaense, o Corinthians pagou uma grana por ele, não jogou nada com a camisa do Corinthians. Foi emprestado para o Grêmio, também não jogou nada lá. E volta para o Corinthians e ele não interessa, né, a comissão técnica do Dorival Júnior. Inclusive, cara, assim, pelo menos é um cara que ficou calado aí, né, o Alex Santana. Ele não saiu, né, disparando. Enfim, é um cara que estava lá na dele, treinando separado, tá lá, né. Eu achei meio exagerado deixar o Alex Santana treinar separado, até porque não tinha nenhum time interessado no futebol dele. Enfim, vamos à apuração, tá? O técnico Fernando Diniz promete, né, após a volta aí da Argentina, né, o Corinthians pousou no Brasil hoje por volta aí das 16 horas, né, 4 da tarde. Nesse retorno da Argentina, o Fernando Diniz quer ter uma reunião, né, para ver se reintegra o Alex Santana. O Fernando Diniz vai conversar com o Alex Santana, por quê? Ele quer ouvir, né, do jogador se o jogador tem condições não, né? Ele quer ouvir do jogador se o jogador tem vontade, né, de voltar a vestir a camisa do Corinthians e se ele tá realmente focado, né? Tá com desejo aí de realmente defender o Corinthians novamente. Então, assim, a primeira coisa que o Diniz quer saber é entender se ele tá focado, se ele tá com muita vontade, se ele tá querendo, né, se é prioridade dele. O Diniz quer ouvir isso, porque duas coisas que o Diniz comentou com algumas pessoas lá dentro do Corinthians. Primeiro é que o Diniz entende que no futebol existem jogadores que realmente são acomodados. E que, né, mesmo afastados, gostam. Os caras aqui, se não gosta, pelo menos não reclama, né? Fica lá na boa, o din-din tá caindo, o salário vai caindo, e não tem problema nenhum pro cara, entendeu? Então é uma questão assim que a gente vê no futebol. Por exemplo, o Luan tava afastado no Corinthians, não tava nem aí, velho. O Luan vai baixar salário para jogar em outro clube, vai nada, ele falou, quero ficar aqui parado e ganhando meus 700k, entendeu? Então, assim, existem, né, jogadores que realmente eles têm enfim, esse comodismo de não querer realmente jogar e tá satisfeito em ficar afastado, parado aí, recebendo do clube, tá? Então, essa é informação exclusiva. O Diniz quer ouvir do Alex Santana o seguinte: eu quero muito. É isso que ele quer ouvir. O Diniz é louco, né, velho? Entendeu? O Diniz é louco. Eu quero muito, meu irmão. Entendeu? Quer ver o Alex Santana no veneno. E outra coisa que o Diniz comentou lá dentro do Corinthians, tá? Eu não vou citar o nome de atletas, porque não vou ficar criando crise aí, que eu acho bobeira, até porque eu entendi o que ele falou. Ele disse o seguinte, sem desmerecer ninguém: ele joga menos que fulano? Ele joga menos que ciclano? Não joga. Então, ele pode muito bem ser reintegrado e jogar. Agora, eu vou querer saber dele, se ele tem vontade. Vai haver a reunião entre Diniz e Alex Santana, vai ser uma reunião exclusiva entre eles. E outra coisa que eu quero colocar também é que a diretoria do Corinthians, de A a Z, todos querem o retorno do Alex Santana. Resumindo, a volta do Alex Santana só depende do Alex Santana. O Alex Santana tecnicamente é bom jogador? É, mas a intensidade dele é de uma tartaruga. Entendeu? Então, assim, eu também não vou ficar aqui iludindo vocês, porque senão amanhã vocês vão me cobrar. O Alex Santana tocando bola, né, dando passe entre linhas, top. Alex Santana marcando, meu amigo, é uma jamanta ali, velho. Né, é uma carreta ali no meio campo. Também não é legal a gente, né, ficar aí dizendo para vocês que agora tudo vai melhorar, né, que tudo vai melhorar, porque não é assim, tá? Não é assim. Não sei, eu não boto muito fé no Alex Santana, até porque a gente já tem um monte de jogador igual a ele, um monte, hoje no Corinthians tem um monte de jogador que tem a intensidade do Alex Santana, mas se o cara tá lá parado, então eu não vejo problema nenhum em reintegrar. E aí eu não concordo com o afastamento dele, entendeu? Eu acho que o cara tinha que ter a oportunidade no dia a dia de mostrar que podia jogar. Pô, e cada ganso que joga ali, né, e certamente o Alex Santana tem contrato, tem salário alto, não deu para emprestar, ninguém quis o Alex Santana. Se ele voltar, vai pegar espaço de outros, vai lutar pela posição, vai pegar espaço do Matheus Pereira. Enfim, vamos ver o que o Diniz vai fazer, mas o Alex Santana agora só depende dele, dessa conversa com o Diniz, para ele voltar ao elenco do Corinthians, ser reintegrado. Cara, eu acho o seguinte, não me empolga, não acho que vai surpreender,
Não acho mesmo que o Alex Santana vai surpreender, de fato, de coração, mas eu acho que ele tem que ser reintegrado. Eu acho que é muito humilhante deixar o cara afastado lá, a não ser que ele tenha causado alguma indisciplina que eu não ouvi falar, tá? E tem muito perna de pau também que não tá jogando nada e deixa o cara jogar, pô, entendeu? Ou deixa o cara provar nos treinos que ele pode ter uma oportunidade. Então eu acho que eu tô trazendo um equilíbrio aí na minha análise, no meu comentário em relação ao Alex Santana. O Kaique foi um que ele já iniciou o resgate do soldado Kaique. Já foi um. Eu falei isso ontem, mérito total do Diniz. O Kaique é a cara da preguiça. Você olha pro Kaique e dá sono. Difícil escolher o Kaique, meu irmão. Difícil apostar no Kaique. Então, mérito total do Diniz, que fez o Kaique ontem ressuscitar, né? Ontem, né? Na última quinta-feira, fez o Kaique ressuscitar com gol à la Romarinho. Então, mérito do Diniz. Agora, né, eu pergunto para vocês, tem mais algum jogador que tá esquecido e o Diniz pode resgatar? Falei do Alex Santana, falei do Kaique, tem o Tchoca. Você acha que o Tchoca poderia pintar aí como titular do Corinthians? Acho difícil. O Hugo, lateral esquerdo, se recupera de lesão? Acho difícil. O Dieguinho, cara, Dieguinho Dieguinho é um cara talvez que ele possa recuperar. Cara, vocês falaram o nome certo aí, meu irmão. Vamos lá, vamos devagar. Dieguinho. Esse pra mim tem que jogar por dentro. Tá? Se um dia eu tiver bater um papo com o Diniz, eu vou mandar essa pra ele. Tem que jogar por dentro. Palácios não, pelo amor de Deus. Agora tem um cara aí que merece uma chance que vocês citaram. Se chama Jacaré. Cara, um menino do bem, menino aí que ama a Deus, é claro que tem que ter futebol, né? A gente não vai misturar uma coisa com a outra. Mas um cara de grupo, um moleque batalhador, e que nunca teve uma oportunidade. Cara, isso daí é uma coisa assim que eu acho, sabe, que eu achei que foi um grande erro do Dorival. Ah, mas o Jacaré, ele tem deficiências técnicas. Quem não tem? Quem não tem no Corinthians hoje? O cara tem um baita de um preparo físico, é forte. E se ele for um bom marcador? Só, já tá bom. Né? A gente não viu ainda de fato o Jacaré jogar. Entendeu? Agora, o Pedro Milans, a gente tá com uma paciência com o Pedro Milans. Mas todas as vezes que ele jogou, é um Léo Maná que habla. O que o Pedro Milans fez? É assim, um jogador discreto. Mas eu não vou detonar o Pedro Milans para pedir uma chance pro Jacaré. Eu acho que dá para testar os dois. Então assim, o Diniz vai resgatar os esquecidos. Cara, o Jacaré tem força física. É um nome interessante. Entendeu? Eu curto a ideia, né, de o Fernando Diniz dar uma chance pro Jacaré. Tá? O Pedro Milans não foi nem relacionado porque tá com incômodo muscular. Poderia ter colocado o Jacaré no banco de reservas. Enfim, aí vamos lá. Falamos do Jacaré. Falamos do Dieguinho. Cara, o Dieguinho, pra mim, é pra jogar centralizado. Tá? Meteram ele numa Copa São Paulo jogando aberto. Essa não é a posição dele. Todas as vezes que o Dorival colocou sempre aberto, o Dieguinho tem que jogar centralizado. O que é centralizado? Atrás dos atacantes. Seja num 4-2-3-1, seja num 4-4-2. E aí, se você colocar o Dieguinho centralizado, você vai inclusive, tirar dele aquele vício que ele tem de ficar cortando para dentro. Eu acho isso importante, porque é só essa jogada dele não dá. Quem mais que o Diniz pode resgatar? O Kaique ele já resgatou e o Alex Santana ele vai resgatar. Mas podemos ter outros por aí que vocês podem lembrar. Dieguinho nós já falamos. E tem o Guinegão ou o Pedro Raul. O Pedro Raul já jogou ontem. Cara, o Pedro Raul eu achava uma opção interessante no Corinthians de elenco, se precisar de uma jogada aérea. Enfim, eu ainda, às vezes, fico sonhando que nós vamos ganhar a Libertadores da América ou se classificar com o Pedro Raul fazendo um gol de cabeça. Eu não vou queimar o Pedro Raul, não sei porque eu tenho essa esperança. Esse jogo tem que acontecer, tem que existir esse pós-jogo. Sério, não pode ser que esse cara vai ganhar 720 mil por mês no Corinthians todos esses anos e não vai fazer nada pra nós. Borso lembra que o Bahia, meu amigo Borso, lembra o Bahia, volante Bahia, que eu, cara, acho... Cara, o Bahia eu acho fraquinho também. Não sei se vai dar jogador, não. É que ele tem uma jogadinha boa aérea, né, Borso? No escanteio, ele fez bastante gol na base, assim. Enfim. Mas é melhor ter o Bahia do que gastar com o Charles. É melhor ter o Bahia do que gastar com o Alex Santana. Com todo respeito. Então, assim, não sei, né, cara? O Bahia também entra nessa lista, tá? Bom, rapaziada, passou a euforia da estreia aí
deu tudo certo, estreou na Libertadores, ganhando fora de casa, 2-0, aquela coisa toda. O Yuri Alberto superando um siso, né, levando até um dentista para a Argentina para poder ter condições de jogo, enfrentando a dor e tudo mais, e sendo decisivo, marcando um dos gols da vitória, o outro marcado pelo Kaique, uma aposta do Fernando Diniz que deu certo. E mais do que isso, né, o jogo teve como resultado 2 assistências de Rodrigo Garro, lembrando os bons momentos do camisa 8 com a camisa do Corinthians. Bom, e agora? Pois é, gente, o Corinthians mal estreou na Libertadores, fora de casa, ganhando um jogo. Aí você tem a sexta, que é um regenerativo, né? O sábado para o Diniz posicionar o time e no domingo já tem o derby pelo Campeonato Brasileiro. Dentro do seu estádio, onde o Corinthians tem números muito ruins nesse ano, vem de alguns tropeços, empate, derrotas, perdeu para o Inter, perdeu para o Coxa, e agora precisa dar uma resposta para o seu torcedor diante do arquirrival, do maior rival, que é o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Então tem isso em jogo também. Mesmo que o Palmeiras tenha aberto 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o São Paulo vai jogar com o Vitória em Salvador. Se tem um tropeço do Palmeiras, o São Paulo encosta. Então, isso também está em jogo. Além de, obviamente, toda a rivalidade. O Palmeiras, por exemplo, não vai ter o Abel Ferreira à beira do campo, já que ele tomou 8 jogos de suspensão por conta das suas expulsões no campeonato, né? Claro que o Palmeiras já recorreu, buscou efeito suspensivo, ele já cumpriu 2 automáticas, né? Então, na verdade, são 6 jogos, mas assim, até onde se sabe, ele não estará em campo, né, na beira do gramado, e faz diferença, tá? Mesmo que a comissão técnica do Abel ela seja suficientemente competente para manter as suas ideias, a gente sabe a influência que ele tem no grupo de jogadores, né? A capacidade que ele tem ali de mudar alguma coisa de forma mais automática, e é uma ausência significativa do Palmeiras. Outra ausência é o John Arias, suspenso, e que fez um golaço contra o Bahia, tá super bem cotado, titular absoluto, e aí tem essa dúvida aí de quem pode jogar no ataque. O Vitor Roque, por exemplo, treinou com o grupo, mas ele também é considerado como uma dúvida. Pelo menos acho que vai ser relacionado, pode entrar no segundo tempo, mas começar o jogo acho muito difícil. O mesmo vale para o Paulinho, que obviamente o mesmo vale em termos de treinamento, mas não é uma condição totalmente diferente. O Palmeiras está com muita cautela em relação ao Paulinho, então o Paulinho não deve ir para o jogo, mas ele já está trabalhando, já está treinando. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Paulinho em campo aí, que teve uma lesão grave, está se recuperando, e já vai ajudar o Palmeiras. Então deve ser o Sousa ou o Felipe Anderson ali daquele lado, no lado do John Arias. O Alan, né, deve ser o outro ponta, o outro extrema, com os 2 volantes, o Marlon Freitas e o Andreas Pereira, que estão jogando muita bola, e o Maurício sendo o cara mais de flutuação ali no meio campo, com o Flaco Lopes, que na verdade não é um centroavante, né? O Flaco é um cara que virou quase que o articulador do time, ele volta para buscar o jogo, ele aparece na área sim, mas ele cai pelos lados, ele busca tabelamentos, ele começa muitas vezes a jogada do time, ele evoluiu demais, o Flaco Lopes. Não vem bem nos últimos 2 jogos, mas é um cara muito importante. De resto, tem um problema na lateral esquerda, né? Com o Piquerez e o Jefté que estão machucados, e o Arthur, o menino, tá ganhando uma chance por ali. Na direita, o Giai tá ganhando uma sequência, o Kelvin até entrou bem lá em Barranquilha, mas o Giai deve ser o titular, e a dupla de zaga, o Murilo e o Gustavo Gomes, com o Carlos Miguel, de novo, voltando à Neoquímica Arena, agora como goleiro do Palmeiras. Não tem dúvida, né? Quer dizer, tem algumas, né? Mas eu digo, em relação ao que deve ser o time do Palmeiras, é mais ou menos isso. No que tange ao Corinthians, aí já temos mais dúvidas ainda, porque a gente só tem um jogo de parâmetro do Fernando Diniz para tentar projetar essa equipe. E, cara, é um jogo peculiar, diferente, fora de casa, pela Libertadores, numa estreia em que deu resultado. Então, se deu resultado, mantém o time? Teoricamente sim, mas vamos lá, né? O Palmeiras não é o Platense. E mesmo que o Platense tenha jogado em casa e que agora o jogo seja na casa do Corinthians, o Palmeiras não é o Platense. Mas aí eu tô muito curioso para saber qual vai ser a postura dos times, né? Porque o Palmeiras gosta de entregar a bola pro adversário, de jogar em transição, fez isso no Choque Rei, especialmente depois que abriu um placar muito cedo. E também tem isso, daqui a pouco o Palmeiras avança umas linhas ali, mete uma pressão inicial para abrir o placar e ficar confortável. Se ele não conseguir, ele vai, obviamente, ao longo do jogo tentar buscar mais espaços.
Os times do Fernando Diniz, eles costumam dar espaços. Ele tem pedido, né, compactação, jogadores aproximados e tudo mais. E isso aconteceu, inclusive, no jogo lá do Platense, né, com o Diniz pedindo essa compactação. Mas é muito diferente agora. A gente está falando de um jogo de brasileiro, um clássico, dentro de casa. Não tem como a gente ter referências do que o Fernando Diniz possa fazer. Mas, cara, a grande notícia desse jogo na Argentina foi justamente a assistência ou as assistências do Rodrigo Garro, né? A influência dele no jogo. Ele participou dos 2 gols. Então, tirá-lo do time agora não teria como, né? Talvez ele reforce o meio de campo para dar mais liberdade ao Garro, mas aí o Breno Bidon vai perder a titularidade. A gente vai ter que pensar nisso. E se ele tirar o Bidon, será que ele bota o André, o Ranieri, mais o Matheus Pereira, mais o Alan? Será que ele muda o jeito de jogar? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, para você encarar o Platense, mesmo fora de casa, é uma coisa. Agora, o Palmeiras, que tem justamente no seu meio-campo aquela qualidade toda com o Marlon Freitas e o Andréas Pereira. Então, cara, é muito difícil a gente prever o que pode acontecer, o que o Fernando Diniz está prevendo para esse jogo. Vai dar uma povoada, vai buscar uma marcação um pouco mais, né, resistente ali, vai ter mais a bola. Porque também depende da postura do Palmeiras, como é que ele vai buscar esse resultado. Não é fácil a gente projetar e, cara, é um desafio e tanto, porque se ele vence esse jogo, o Diniz, ele ganha um crédito e uma tranquilidade para trabalhar absurda, porque aí você começa a Libertadores ganhando, você ganha do Palmeiras, interrompe uma sequência ruim em casa, inclusive, se afasta da zona do rebaixamento. O contrário também é verdade. Eu não acho que o Diniz sairia chamuscado do jogo por conta de uma derrota. Ele chegou agora. Acho até uma situação um pouco confortável para ele, né? Obviamente a pressão existiria sobre os jogadores, sobre o clube, sobre o time, mas o Diniz pouco tem a fazer. Ele tem pouquíssimas sessões de treino. Ele estreou ganhando pela Libertadores e pega pela frente justamente o Palmeiras. Caso o insucesso aconteça, o Diniz ele está um pouco, né, protegido nesse sentido. Mas repito, não que não vai ter cobrança, não vai ter pressão, porque obviamente o torcedor que vai pro estádio vai querer ver uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. O Yuri Alberto, né, teve esse problema do siso, que ele conseguiu corrigir lá, mas como é que tá a situação dele agora? Não acho que ele vai ficar de fora. O Kaique, mantém o Kaique no time, né, pela moral, por ele ter feito o gol lá na Argentina. Dá uma chance para quem? Para o Lingard, por exemplo? Será que o Lingard foi preservado? O Diniz me parece que gostou muito do Kaique, tem gostado do Kaique e talvez dê mais uma moral pro moleque no domingo e deixe o Lingard, o Zaccaria para segundo tempo, para poder, enfim, ter alguma opção de ataque na segunda etapa do jogo. São detalhes do jogo que a gente vai, obviamente, acompanhar mais o seu desenrolar durante a partida, porque o Palmeiras tem mais ou menos um encaixe de time, você sabe quem é que está suspenso, quem é que joga no lugar de quem, no caso do Arias é o Sousa ou o Felipe Anderson, na esquerda é o menino Arthur, você tem uma ideia do que está acontecendo. No Corinthians não temos referências. Então, só temos especulações, só temos projeções diante do que foi essa estreia na Libertadores e da necessidade, né, cara? Porque ganhar um clássico, um derby em casa, depois de tudo que vem acontecendo e depois de uma estreia positiva na Libertadores, cara, vai dar uma moral, uma casca, que pode ser aquele ponto de virada para o Corinthians buscar algo mais no campeonato, ganhar corpo e confiança para disputar bem uma Libertadores. Então, a gente vai estar de olho nesse jogo que tudo pode acontecer. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.